Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM simultâneo. Você que está me ouvindo agora, em sintonia com o programa Caminhos da Consciência, receba de todos nós aqui, a equipe, um grande fraternal abraço, independente de onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, ou mesmo também ouvindo esse programa de uma forma atemporal no YouTube. Já soltou a live aí, Pedro? Como é que está a câmera aqui? Está posicionada para mim? Parece que ela está para cima. Não, tá tudo certinho. Então, vocês, queridos ouvintes, que quiserem entrar em sintonia direta também com a parte visual do programa, você entra no Facebook agora. Tá aí, Pedrão? Tá indo? Você entra no Facebook e ali, página da Rádio Mundial, se você fizer uma busca ali, Rádio Mundial, nós estamos ao vivo ali. Você vai ver um videozinho ali na postagem. O Pedrão acho que vai conferir para ver se está no Facebook. Está online aí, Pedro? Aí você vê se já está saindo tudo direitinho, aí você fica direto aqui com a gente. Então receba aqui de todos nós um grande fraternal abraço. Queridos ouvintes, hoje, como eu faço todo ano, né, estou na rádio há mais de 10 anos agora, não tenho precisamente, acho que vão fazer 12 ou 13 anos que estou na rádio, com esse mesmo programa, a gente já passou por vários horários, nós estávamos no sábado às 13 horas, agora o nosso programa veio para sexta-feira às 13 horas, né? Então, vamos conversar no programa de hoje sobre as realidades do Natal. Vamos falar um pouquinho sobre a consciência do Bodhisattva, essa é a nomenclatura hierárquica correta, conhecido como Yeshua Ben Pandira ou Cristo. Vamos conversar um pouquinho. Por quê? Porque amanhã, sábado, dia 24, é a véspera do que nós comemoramos aqui, né? O nosso Natal cristão, né? Todo mundo, muitas vezes as pessoas até de outras religiões, entram em sintonia com essa celebração, etc. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou colocar alguns aspectos sobre a forma como eu vejo isso, né? Você não precisa nem deve aceitar isso como uma verdade. Peço apenas que você medite, se você entrar em sintonia com o que eu conversar aqui com vocês, e reflita junto comigo. Primeira coisa, gente, 24 de dezembro como véspera para o dia 25 de dezembro. Isso é uma data adaptada em relação ao trabalho desse grande Bodhisattva, ou se você quiser colocar como uma forma de mais fácil compreensão, o Avatar, que já é um termo mais conhecido, da Era de Peixes. O Cristo, na minha visão, seguindo os meus estudos, ele nasceu sobre os auspícios de Peixes, porque agora nós estamos com o Sol astrológico em Capricórnio. Então, para mim, sendo que o Bodhisattva, Cristo, ou Yeshua Ben Pandira, ou Jesus, ele nasceu, segundo as escrituras sagradas, no último mês do ano, então ele possivelmente nasceu, sim, na passagem do dia 24 para o dia 25, mas do mês de fevereiro. Por quê? Porque se nós pegarmos o Ano Novo Real, que vai ser no dia 20 de março de 2017 agora, mas ele sempre se processa entre o dia 20 ou 21 de março, nós temos, sobre os auspícios de Áries, por isso que na astrologia ele é o primeiro signo, né? Nós temos o mês de março como o primeiro mês do ano. E como ele nasceu no 12º mês, o 12º mês é fevereiro. Então, na minha visão, o Cristo, entrando em sintonia com a sabedoria das idades, o Cristo ele nasceu em 24 de fevereiro. Aí você vai falar, mas da onde você tirou isso, Newton Schultz? Então vamos fazer o desenvolvimento do programa em cima desses tópicos de estudo que eu elaborei já há vários anos, ainda estudo, ainda reflito sobre isso. Vamos conversar sobre alguns pontos. Segundo as escrituras sagradas, quando Cristo nasceu, a famosa estrela de Belém, que guiou os 3 reis magos, representava, na verdade, uma conjunção astrológica. Representava a conjunção de Júpiter e Saturno. E quando ocorreu esta conjunção de Júpiter e Saturno, ela ocorreu no ano 07 antes do próprio Cristo, então até o calendário como marco zero,
que coloca 0. A partir dali a gente tem o nosso calendário vigente. O Cristo, na verdade, nasceu 7 anos antes dessa data que nós temos. Porque quando nós tivermos o ano 07 a.C., precisamente em 24 de fevereiro, nós tivemos a conjunção de Júpiter e Saturno, que ela demora para acontecer, né? Ela não ocorre assim, ela demora mais de uma década para se processar. Então nós tivemos a conjunção de Júpiter, Saturno, Urano, Sol e Vênus. Todos esses planetas estavam em Peixes. Então a estrela de Belém expressava os valores desta conjunção astrológica. Então, quando nós falamos dos reis magos guiados por ela, na verdade eles sabiam, eles tinham um conhecimento por seres de uma estirpe divina que eram, vou falar um pouquinho sobre eles também, eles sabiam dessa conjunção astrológica e do nascimento daquele ser, que seria, em relação, vou utilizar esse termo, em relação à Era de Peixes, o Messias tão aguardado ali principalmente pelo povo da Palestina. Mas a gente sabe como a história se decorreu, né? Então, voltando a este ponto da data inicialmente, então, na minha visão, nos meus estudos, o Cristo, ele nasceu no ano 07 antes do que nós temos como marco zero, e ele nasceu no dia 24 de fevereiro. Posso estar enganado? Sim, mas eu acredito nisso. Se vocês pegarem todo o simbolismo de alguns fatos, de algumas histórias associadas ao Cristo, ou Yeshua Ben Pandira, ou mesmo Jesus, como nós chamamos, todo o simbolismo do arquétipo de Peixes estava ligado à própria história ou ao momento que ele passou. Se você ver, ele lavou os pés dos apóstolos com água, óbvio, né? Os pés expressa a energia de Peixes. Quando ele estava ali próximo ao mar da Galileia, ele desenhava o símbolo de Peixes. Ele multiplicou os peixes junto dos pães. E o próprio Pôncio Pilatos, quando infelizmente ele decreta que o Cristo ia ser crucificado, ele lava as mãos no sentido kármico nas águas de Peixes. Então o Cristo, não tenha dúvida, pela própria tônica da era que ele representava, que ele vinha instaurar, que era o final da Era de Áries, ele veio trazer a parte da afetividade, a parte da fraternidade, do amor ao próximo, ligado à sua própria égide. Então, o meigo nazareno, Jesus, ou Yeshua Ben Pandira, na minha visão, ele nasceu sobre os influxos de Peixes, o Sol estava no Peixes astrológico junto de Vênus, Urano, Júpiter e Plutão. E essa conjunção astrológica, desculpem, Plutão não, e Urano. Júpiter, junto de Saturno, é conhecido, segundo a tradição, como As Galáxia, o que representa, a tradução dessa palavra representa o esplendor celeste. Então, este grande ser que estava aqui presente, ele expressou, nesta data, os influxos de uma nova era que iria chocar com os valores de Roma para que o ser humano aprendesse a desenvolver, de acordo com a nova tônica evolutiva, os padrões que ele viria trazer. Seguindo de uma forma mais profunda na tradição, o Cristo ele era conhecido como o quinto Bodhisattva. Bodhisattva, Bodhi de corpo, Sattva de luz, essa palavra do Oriente. Então, esse ser representava o quinto da estirpe de 7 que se manifestariam ao decorrer com o tempo para que nós tivéssemos um Buda integral, que este Buda integral representa o avatar da Era de Aquário, ou Buda da Era de Aquário, que já nasceu em dimensões espirituais do planeta e está integrado dentro dele a consciência de todos esses grandes seres que já se doaram para a humanidade. Mas o Cristo, quando ele se manifesta como quinto Bodhisattva, devido aos momentos que ele viria a recuperar de todos os aspectos kármicos ligados à Atlântida, ligado ao Tibete, o Cristo, ele trazia, além do próprio padrão do quinto ser de 7 da sua estirpe, ele trazia os valores também do 6º e do 7º. Então, esse ser com uma luz
tremenda, ele veio trazer para a humanidade, através de todas as suas forças e consciências, para uma nova realização como etapa evolutiva, todos esses padrões trazidos pelo próprio governo oculto do mundo, que o Cristo ele veio de dimensões espirituais do planeta, onde nós temos os mistérios do Rei do Mundo, colocado aqui na face da Terra para implementar todos os seus valores, né? Um outro ponto que seria muito interessante a gente conversar hoje, né, dia 23 de dezembro de 2016, era que o Cristo possuía 2 apóstolos ocultos. Ele não possuía somente os 12, que aí a gente faz analogia ligada aos 12 signos do zodíaco, etc. O Cristo, ele possuía o valor do 14, mas esses 2 como potencialidades que trabalhavam de uma forma oculta e não ostensiva como seus próprios 12 apóstolos. Quem eram esses 2 apóstolos ocultos do Cristo? Nós tínhamos José de Arimateia e Nículo Nicodemos. O Nículo Nicodemos representando o próprio 13º apóstolo e José de Arimateia, o 14º. E esses seres, principalmente José de Arimateia, trabalhou com o Cristo diretamente na formação da sua iniciação. Aí vocês falam, poxa, a iniciação, o Cristo teve que ser iniciado? Sim. A história do Cristo, dos 13 aos 28 anos, ele teve todos os auspícios e todo o impulso de força de José de Arimateia. Então, esse ser fantástico que tinha condições, ele pegou a criança, 13 anos, o adolescente, o jovem, e ele levou ele para o Oriente, passando pelos mistérios do Egito. Daí que, se você se aprofundar um pouquinho na história do Cristo, você percebe que vários livros e vários historiadores, e eu entro em convergência com muito do que é falado, que o Cristo passou pelo Oriente. Daí que você compreende, quando ele retorna para a região da Palestina com quase 30 anos, que segundo os livros foi aproximadamente com 28 anos de idade, ele tinha determinadas posturas, asanas, todo o conhecimento vindo do Oriente. E onde que ele passou ali? Ele passou pela região de Srinagar, de Lé, Gartok, que ali nós temos um triângulo mágico, bem anterior ao próprio advento do Cristo, onde nós temos a famosa confraria dos Traixumarutas. A confraria dos Traixumarutas, com adeptos fantásticos que vibra naquela região do Oriente do planeta, deram apoio para José de Arimateia, que foi também junto com outros seres especiais, adeptos ligados a todo esse trabalho, e também o Cristo. Porque a missão do Cristo não era só uma reformulação ou um influxo de todo um novo padrão que tinha que ser instaurado no seu sentido religioso. As reformas do Cristo iriam mexer com todos os aspectos que estavam presentes no planeta Terra. Então ele ia mexer nos aspectos políticos, que este principalmente foi um dos pontos de tudo que aconteceu, que infelizmente nós sabemos, e eu acredito nisso, e eu li isto do meu mestre, o professor Henrique José de Souza. Ele foi realmente crucificado. Vários mistérios envolvem a crucificação e a própria história do Judas, mas este ser, ele passou ali pela iniciação. Daí que, quando você se aprofunda mais ainda na história, o próprio José de Arimateia, como apóstolo oculto, ele foi o responsável por colher, né, um pouco do sangue de Cristo que estava ali na cruz, que depois ele se direcionou para a região da Inglaterra e Irlanda, aonde ali nós tivemos o culto do Santo Graal, que no futuro o próprio rei Arthur, com os seus 12 cavaleiros, iriam fazer prevalecer e firmar, não só no mito, mas sim como uma realidade, todos os valores da tradição do Santo Sangue, ou do Holy Grail, ou do Graal, ali naquela região da Inglaterra e da Irlanda, que futuramente iria migrar para Portugal, e depois Portugal viria a trazer, através desses 2 seres fantásticos que foram Cabral e Colombo, todo o padrão vibracional de trabalho e consciência trazido por todos esses grandes seres que se doaram para a humanidade aqui para as Américas. Então o próprio Brasil está totalmente associado a este trabalho. Então, quando Cristo, nós tivemos o deicídio do Gólgota. Quando a gente fala a palavra deicídio, o que nós estamos falando? O assassinato da divindade. Porque quando
o grande arquiteto do universo, ou Deus, insere na face da terra um dos seus filhos, como foi o caso de Jesus, ele não coloca ele para ser imolado pela humanidade. Isso ocorre pela falta da nossa consciência de entrar em sintonia com esses valores. Então ocorre aquela tragédia, como eu coloco, ou o próprio deicídio, já expliquei o sentido verdadeiro da palavra. Ali ocorre o quê? Ocorre a crucificação, e esta foi uma forma da humanidade conseguir marcar e vibrar dentro de si, como os aspectos emocionais, o trabalho do Bodhisattva, que depois futuramente se torna a religião que nós conhecemos como o próprio cristianismo, que implementada por todos os seus apóstolos que continuaram se doando. O Cristo, ele tinha o trabalho conjunto com as 7 igrejas narradas pelo apóstolo João na ilha de Éfeso. O apóstolo João, ali recebendo o Apocalipse, ele fala das 7 igrejas do Oriente, que hoje, se você visitar aquela parte oeste da Turquia, você tem ali Laodiceia, Éfeso, Esmirna, que são 7, na verdade, hoje tudo em ruínas. Então são feitas e criadas novas igrejas, 7 pelo mundo, que iriam trazer a implementação dessa força. Aí você começa a entender o verdadeiro sentido do culto do Santo Sangue, aonde nós temos nessa taça as lágrimas de Maria e também o próprio sangue de Jesus. Então nós tivemos 7 novas igrejas criadas, cada qual no seu tempo, aqui na face da terra. Bruges, na Bélgica, nós tivemos Santa Maria Maior ou Maggiore na Itália, nós tivemos ali na Inglaterra a Abadia de Westminster, e também essa importantíssima Sé Patriarcal ali em Lisboa. Essas foram as 4 da Europa, e depois, com o tempo, após a colonização ou a chegada dos portugueses e dos espanhóis nas Américas, nós tivemos as 3 igrejas aqui, uma correspondente a cada parte da América. Nós tivemos a Catedral de Washington, nos Estados Unidos, a Catedral do México, correspondente à parte da América Central, e a Basílica de Salvador, aqui no Brasil. Então, quando chega toda aquela missão dos seres especiais, dos iniciados e dos adeptos, trazendo a evangelização para cá, estavam trabalhando, na verdade, o poder vibracional de todo o culto do Santo Sangue ou do Santo Graal, que deveria ser implementado aqui, principalmente na parte das Américas, como transbordo de tudo isso. Aí que nós compreendemos a realidade da força e do papel que nos cabe aqui como Brasil. O Brasil é a síntese de todos esses valores. Voltando um pouquinho na história, quando nós falamos dos 3 reis magos, os 3 reis magos realmente existiram. E se você pegar a tez ou a cor de pele de cada um, nós tínhamos um rei negro, nós tínhamos um rei amarelo e um rei branco, que representavam os 3 tipos raciais que já se doaram para a humanidade, né? Que nós tivemos o lemuriano, o atlante e o próprio ariano, trazendo através dos seus presentes a celebração do ser especial que nascia numa manjedoura, já vou falar um pouquinho sobre isso também, para que ele fizesse o seu trabalho. Então, quando nós falamos dos 3 reis magos, 3 seres que sintetizavam toda a evolução da humanidade, como ensinou o grande revelador, que é o mestre que eu sigo, o professor Henrique José de Souza Delbiose, eles representavam um triunvirato agartino, vindo de lugares especiais, onde eles estavam sintonizados, trazendo as experiências que a humanidade passou através de todas as suas etapas evolucionais. Então, quando um ser dessa estirpe ele vem para a face da Terra, ele tem o acompanhamento, ele traz junto dele toda uma classe hierárquica de adeptos, de seres especiais que vêm colaborar com o seu trabalho, e com o Cristo ia ser diferente. Se o povo hebreu, que depois carregou um karma imenso em relação ao não reconhecimento desse grande ser da Era de Peixes, depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi um descarregamento dessa energia kármica. Daí você entende porque esse povo sofreu tanto na Segunda Guerra Mundial. Se você pegar anteriormente, a missão do Cristo, ela começa a falhar quando o seu irmão ou primo, como você queira dizer, de sangue, João Batista, ele é decapitado por Herodes e Salomé. João Batista, que foi decapitado
decapitado, depois a humanidade paga o seu karma ou descarrega o seu madeixo kármico com a Revolução Francesa, que teve como marco a decapitação de inúmeros seres. Então, toda a história da humanidade, toda a força correspondente a esse impulso evolutivo, que agora a gente observa a olhos vistos, final do ano de 2016, está sendo questionado todos os valores do que nós produzimos com a era passada, tendo um dos seus apogeus, Yeshua Ben Pandira, Jesus ou Cristo, que agora é cobrado de nós o que nós fizemos com esses ensinamentos. Então veja, se a fraternidade, se toda a amorosidade pregada por esse ser é vigente hoje, ou o egoísmo, o ouro vil de César, ele está acima dos padrões de Deus. Então observe como ele mesmo ensinou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então todas essas forças, todos esses valores foram questionados, estão sendo revistos agora para a implementação de um novo porvir ou de um novo ciclo. E repito, nós teremos, depois dessas grandes transformações, não dá para mensurar a sua data especificamente, porque depende do nosso trabalho e da nossa realização, o retorno dessa consciência, mas ela atualizada com os valores de uma nova era, com o Cristo interiorizado no novo corpo, Buda interiorizado no novo corpo, Krishna, ou quem você quiser, o próprio Moisés, ali como uma força vibracional nesse ser que virá para a face da Terra quando nós tivermos feito a nossa parte e o nosso trabalho que nos cabe. Então o Natal, gente, o Natal, além de celebrações, de presentes, de árvores, esse comércio vil, nós temos que celebrar dentro de nós a vitória do nosso Cristo interior, sabermos o que temos que fazer, trabalhar com fraternidade, todos esses valores para que realmente exista um sentido real do nosso religar. Daí que vem a palavra região, vem do religare, religar novamente toda a nossa centelha divina ou crística à sua fonte. Então vibre isso com a sua família, vibre amor, vibre por toda a humanidade, que nós tenhamos força de superação e disciplina para aguentar essas transformações, para esse ciclo maravilhoso que também começa a se firmar a cada dia que passa. Então é isso, queridos ouvintes. Feliz Natal no seu sentido verdadeiro da centelha crística que vibra dentro de cada um de nós, independente de datas. Não existe data para isso. Se você entrou em sintonia comigo e você está a fim de beber da fonte, eu tenho um convite para fazer para vocês. Como eu citei aqui, eu sou apenas um transmissor, através da minha visão pessoal, desses conhecimentos fantásticos que são perpetuados pela Sociedade Brasileira de Obiose. Se você quiser conhecer melhor, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e me informe sua localidade. Aí eu falo para você qual o departamento de obiose mais próximo de ti. Se você estiver fora do país e não tiver nenhum departamento próximo, você pode fazer online. Então é só mandar um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e me informar sua localidade. Uma outra dica, eu mesmo vou ser o instrutor de eubiose aqui em São Paulo, capital, no departamento Lacerda Franco, onde nós vamos iniciar no dia 28 de março, todo o peregrino, que é o nome que a gente dá para esse primeiro passo. Se você quiser mais informações, que você é aqui de São Paulo, capital, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e eu te dou o endereço e os contatos para você se inscrever. Então é isso, queridos ouvintes. Fraternidade, união, superação e muito amor em tudo que fizermos na nossa vida. Esse é o desejo verdadeiro e fraterno do seu irmão aqui, Newton Schultz, para vocês que ficaram em sintonia comigo nesses 25 minutos. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.